Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje darei prosseguimento na leitura do Regimento Interno do TRT4, no capítulo 3, que trata do Tribunal Pleno e do órgão especial. Ao final desse vídeo, se ele for importante para você de qualquer maneira, e você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é o café mais barato que você vai encontrar por aí. Capítulo 3 do Tribunal Pleno e do órgão especial. Artigo 19. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos desembargadores efetivos do Tribunal, e suas sessões serão presididas pelo presidente do Tribunal e, nos casos de ausência ou impedimento, sucessivamente, pelo vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, pelo vice-presidente jurisdicional, pelo corregedor regional ou pelo desembargador mais antigo. Artigo 20. Para o funcionamento do Tribunal Pleno, exigir-se-á quórum de metade mais um de seus membros efetivos, entre estes incluído o desembargador que o estiver presidindo. Artigo 21. O órgão especial é composto por 16 desembargadores, provendo-se a metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 1º. Os desembargadores ocupantes dos cargos de direção do tribunal integram o órgão especial por antiguidade e ou por eleição, conforme seu posicionamento na ordem de antiguidade na data da eleição. Parágrafo 2º. As vagas por antiguidade serão providas mediante ato de efetivação do presidente perante o Tribunal Pleno pelos membros mais antigos do tribunal, conforme ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 3º. O escrutínio para preenchimento das vagas por eleição será realizado na mesma oportunidade da eleição para os órgãos diretivos do tribunal, por votação secreta e única, nominados titulares e suplentes dentre os membros do Tribunal Pleno, convocados especialmente para tal finalidade, não sendo admitida a recusa ao encargo, salvo manifestação expressa antes da eleição. Parágrafo 4º. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos votos dos integrantes do Tribunal Pleno. Não providas as vagas, será realizado um segundo escrutínio, considerando-se eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos dos presentes até o provimento integral das vagas. Parágrafo 5º. No caso de empate na votação, prevalecerá o candidato mais antigo no tribunal. Parágrafo 6º. Eleitos os titulares, serão escolhidos 8 suplentes, na forma do disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 7º. O mandato de cada membro da metade eleita do órgão especial será de 2 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 8º. Quem tiver exercido por 4 anos a função de membro da metade eleita do órgão especial não figurará mais entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes. Parágrafo 9º. A substituição do magistrado que integrar a metade eleita do órgão especial nos afastamentos e impedimentos será realizada pelos suplentes na ordem decrescente da votação obtida, mediante convocação do presidente do tribunal, não sendo admitida a recusa. Parágrafo 10. Na ausência de suplente nessa condição, prevalecerá o critério da antiguidade. Parágrafo 11. A substituição do julgador integrante da metade do órgão especial, provida por antiguidade, observará a ordem decrescente de antiguidade, podendo haver convocação pelo presidente para substituir quem o compõe, nos casos de afastamento e impedimento. Parágrafo 12. Quando, no curso do mandato, um membro eleito do órgão especial passar a integrá-lo pelo critério da antiguidade ou, na hipótese de vacância, será declarada aberta a vaga, ascendendo ao cargo efetivo os suplentes, na ordem decrescente da votação obtida. Artigo 22. Para o funcionamento do órgão especial, exigir-se-á o quórum de 10 desembargadores, entre estes incluído o desembargador que o estiver presidindo. Parágrafo único. Para assegurar o quórum estabelecido neste artigo, serão convocados tantos desembargadores quantos forem os afastados, observado o disposto no artigo 21. Artigo 23. As decisões do Tribunal Pleno e do órgão especial serão tomadas pelo voto da maioria dos desembargadores presentes. Parágrafo 1º. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, será exigido o voto da maioria absoluta dos membros efetivos do Tribunal Pleno.
Parágrafo 2º. A instalação das sessões de admissibilidade e de julgamento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência deverão observar o quórum de 2/3 dos desembargadores em atividade no tribunal e as decisões, incluindo definição sobre tese, observarão a maioria dos desembargadores presentes. Parágrafo 3º. Nos julgamentos do Tribunal Pleno e do órgão especial, o presidente, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, somente terá voto de desempate. Parágrafo 4º. Em se tratando de matéria administrativa, o presidente votará com os demais desembargadores e, em qualquer caso, cabe-lhe ainda o voto de qualidade. Parágrafo 5º. Para a definição da maioria absoluta, consideram-se membros efetivos do Tribunal Pleno todos os cargos de desembargador ocupados. Artigo 24. Compete ao Tribunal Pleno 1. Eleger o presidente do tribunal e demais titulares de sua direção, os desembargadores elegíveis do órgão especial, o diretor, o vice-diretor, os conselheiros desembargadores da escola judicial e os suplentes, o ouvidor e o ouvidor da mulher e das ações afirmativas. 2. Dar posse aos membros eleitos para os cargos de direção, aos juízes nomeados para o tribunal, aos integrantes do órgão especial, aos presidentes de turmas e sessões especializadas, ao diretor e ao vice-diretor da escola judicial, ao ouvidor e ao ouvidor da mulher e das ações afirmativas. 3. Eleger os magistrados que integrarão as comissões permanentes na forma do disposto no capítulo 1 do título 4 deste regimento. 4. Elaborar o regimento interno e deliberar sobre a criação, extinção, agrupamento, divisão ou alteração da competência de órgãos jurisdicionais fracionários do Tribunal. 5. Delegar matérias de sua competência ao órgão especial. 6. Votar as listas tríplices para o provimento de cargos de desembargador do Tribunal e de promoção por merecimento de juízes do trabalho substitutos. 7. Aceitar ou recusar o nome do juiz do trabalho mais antigo para a promoção ao tribunal ou de juiz do trabalho substituto mais antigo ao cargo de juiz do trabalho titular de vara, procedendo, em caso de recusa, a votação do nome subsequente na lista de antiguidade até que se estabeleça a aceitação de um nome. 8. Julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra seus atos. 9. Julgar originariamente as arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, quando acolhidas pelas turmas, sessões especializadas ou órgão especial, ou quando opostas em processos de sua competência originária. 10. Uniformizar a jurisprudência do tribunal, observado o que dispuserem a lei e os artigos 116 a 118 e 221 a 225 deste regimento, bem como zelar pela sua observância. 11. Julgar os agravos previstos na seção 6 do capítulo 7 do título 3 deste regimento. 12. Processar e julgar as exceções de suspeição e ou de incompetência que lhe forem opostas. 13. Processar e julgar os embargos de declaração relativos aos seus acórdãos. 14. Processar e julgar os incidentes dos processos pendentes de sua decisão. 15. Julgar os agravos de petição interpostos em ações de sua competência. 16. Julgar as ações rescisórias propostas contra suas próprias decisões. 17. Julgar, em relação aos desembargadores do tribunal, os processos disciplinares de que trata o artigo 51 deste regimento. Parágrafo único. A recusa de que trata o inciso 7 deverá ser motivada e proferida pelo voto de, pelo menos, 2/3 dos membros do tribunal, restando assegurada a ampla defesa ao magistrado. Artigo 25. Compete ao órgão especial 1. Organizar os serviços auxiliares do tribunal. 2. Fixar os horários de funcionamento dos serviços e das unidades judiciárias da região. 3. Submeter ao órgão competente proposta de criação ou extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. 4.
deliberar sobre a alteração e estabelecimento da jurisdição das varas do trabalho, assim como transferir sua sede de um município para o outro, conforme a necessidade de agilização da prestação jurisdicional, mediante proposta do corregedor regional. 5. Deliberar sobre a definição das circunscrições judiciárias da região para fins de zoneamento e lotação dos magistrados de primeiro grau, mediante proposta do corregedor regional. 6. Eleger os magistrados que integrarão as comissões temporárias na forma do disposto no capítulo 1 do título 4 deste regimento. 7. Votar a convocação de juiz do trabalho para o tribunal. O inciso 8 foi suprimido. O inciso 9 também suprimido. 10. Julgar, em relação aos juízes de primeiro grau, os processos disciplinares de que trata o artigo 51 deste regimento. 11. Conceder licenças e férias, nos termos da lei, aos membros do tribunal e aos juízes e servidores imediatamente subordinados ao tribunal. 12. Fixar, mediante proposta da presidência, os valores das diárias e das ajudas de custo dos magistrados e dos servidores da região. 13. Julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra seus próprios atos, os atos das sessões especializadas e das turmas. 14. Julgar originariamente os habeas corpus, os habeas data e os mandados de segurança contra atos do presidente do tribunal, do vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas, do vice-presidente jurisdicional, do corregedor regional e dos demais desembargadores, bem como contra os atos administrativos dos juízes de primeiro grau. 15. Julgar os agravos previstos na seção 6 do capítulo 7 do título 3 deste regimento, exceto aqueles inseridos na competência da seção especializada no julgamento de agravos internos. 16. Processar e julgar os conflitos de competência entre os órgãos judicantes do tribunal. 17. Processar e julgar as exceções de suspeição arguídas contra o órgão especial, seu presidente e demais desembargadores que o integram, nos feitos pendentes de sua decisão. 18. Processar e julgar as exceções de incompetência que lhe forem opostas. 19. Processar e julgar os embargos de declaração relativos aos seus acórdãos. 20. Processar e julgar os incidentes dos processos pendentes de sua decisão. 21. Apreciar os processos e os recursos de natureza administrativa, bem como os recursos das decisões proferidas pelo desembargador ouvidor. 22. Julgar os agravos de petição interpostos em ações de sua competência. 23. Julgar as ações rescisórias propostas contra suas próprias decisões. 24. Deliberar sobre as demais matérias administrativas não incluídas na competência dos outros órgãos do tribunal. 25. Apreciar pedido de remoção de juiz do trabalho substituto entre tribunais regionais do trabalho. 26. Apreciar pedido de permuta de juízes do trabalho. 27. Julgar a decisão proposta, encaminhada pelo corregedor regional, no âmbito dos planos especiais de pagamento trabalhista e dos regimes centralizados de execução. O parágrafo 1º suprimido. Parágrafo 2º. A atribuição de conceder férias e licenças aos juízes de primeiro grau e aos servidores imediatamente subordinados ao tribunal, de que trata o inciso 11 deste artigo, pode ser delegada, por resolução do órgão especial, ao presidente do tribunal ou, quanto aos primeiros, ao corregedor regional, observada a escala respectiva e o disposto no artigo 65, parágrafos 2º e 3º deste regimento. Parágrafo 3º. Compete, ainda, ao órgão especial proceder às alterações regimentais não conflitantes com as competências do Tribunal Pleno. Artigo 26. O presidente do tribunal presidirá as sessões do órgão especial, sendo substituído na ordem prevista no artigo 6º. Esgotando-se os cargos de direção, a substituição será feita pelo desembargador mais antigo. Artigo 27. Ao presidente do tribunal incumbe convocar e organizar as sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial, de forma a assegurar quórum para instalação, bem como para a regularidade das deliberações.
Parágrafo único. As sessões extraordinárias serão convocadas com a antecedência mínima de 48 horas, salvo matéria urgente e inadiável. Artigo 28. O Tribunal fará publicar mensalmente, no órgão oficial, dados estatísticos sobre seus trabalhos no mês anterior, entre os quais o número de votos que cada um de seus membros, como relator e revisor, tenha proferido, o número de feitos que lhe foram distribuídos no mesmo período, o número de processos que recebeu em consequência de pedido de vista ou como revisor, a relação dos feitos que lhe foram conclusos para voto, despacho e lavratura de acórdão, ainda não devolvidos, embora decorridos os prazos legais, com as datas das respectivas conclusões. Eu encerro neste momento a leitura do capítulo 3 do Regimento Interno do TRT4. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Deixe aqui nos comentários as suas críticas e também elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Se quiser me pagar aquele cafezinho, faça isso agora mesmo. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.